internautas! Aqui é o professor Orivaldo e estamos no canal Orivaldo Explica. No episódio de hoje apresentaremos a primeira parte da trajetória do funk no Brasil. Para falar sobre o funk no Brasil, precisamos citar três artistas representativos: Jorge Ben, Dom Salvador e Tim Maia. Em 1963, Jorge Ben lançaria o álbum Samba Esquema Novo, criando uma batida de violão ao ritmo do samba que permitia a incorporação de outros estilos, como é o caso do rock e da soul music. Jorge Ben iria inaugurar o chamado samba rock. O pianista Dom Salvador iria unir o compasso binário do samba com o quaternário do funk, criando o samba funk. Tanto o samba rock como o samba funk iriam ganhar o nome de swing no final da década de 60 e início da década de 70. Um dos grandes nomes do swing foi Wilson Simonal. Outros artistas também iriam gravar músicas dentro desse estilo, como foram os casos da cantora Vanusa, Marcos Valle e da dupla Antônio Carlos de Jocafe. Mas foi Tim Maia quem realmente abriu a black music no Brasil. Tim Maia montaria uma banda em 1957 chamada de The Sputniks. Um dos membros, inclusive, seria o futuro astro Roberto Carlos. Depois de um desentendimento com Roberto Carlos, Tim Maia iria, de maneira clandestina, para os Estados Unidos, ficando no país entre 1959 e 1963, bebendo da fonte primária da soul music e também conhecendo as cadeias americanas, tendo sido deportado. Ao voltar para o Brasil, Tim Maia procurou dar seguimento à sua carreira musical. Ele teria um papel fundamental na obra A Onda é Bugalu, de Eduardo Araújo, que é considerado o primeiro disco de soul music no Brasil, e iria compor Não Vou Ficar para Roberto Carlos e colocaria o seu nome na música brasileira. Em 1970, Tim Maia iria lançar o seu primeiro disco solo, Tim Maia, que seria considerado uma das obras mais importantes da música popular brasileira. O álbum misturava com muita naturalidade ritmos brasileiros com soul e funk, com a voz poderosa de Tim Maia dando uma camada pop inesquecível. A obra iria estimular a produção de vários artistas, como Cassiano, Luiz Melodia, Gerson King Combo e Carlos da Fé, entre outros. Mas foi nas periferias do Rio de Janeiro que o funk ganharia uma conotação social muito expressiva. Em 11 de novembro de 1969, no Clube Astoria, no Rio de Janeiro, foi realizado o primeiro baile com apenas músicas negras. Pouco tempo depois, o Discotecário, que eram como os DJs eram conhecidos na época aqui no Brasil, lançaria o disco Le Beto ao vivo, um dos primeiros a conter músicas negras mixadas para dançar. A obra de Ademir Lemos chamaria a atenção do radialista Big Boy e, juntos, iriam montar os chamados Bailes da Pesada, que iriam se apresentar no Canecão, no Rio de Janeiro, com grande sucesso. Com o fim da temporada no Canecão, os bailes se tornaram itinerantes e iriam abrir os futuros bailes funk do Rio de Janeiro. Os bailes funk iriam crescer de maneira bastante significativa nas favelas do Rio de Janeiro. Cada vez que os bailes aconteciam, novas formas culturais eram desenvolvidas, novas ideias eram passadas e se criou uma ideia de comunidade, como inclusive hoje são chamadas as favelas, além de ensinar aos jovens respeito, orgulho e questões críticas da sociedade. Era o embrião do chamado movimento Black Hill. Cada baile funk, com as suas mixagens sonoras, era apresentado por equipes de som. A primeira equipe de som foi a chamada Furacão 2000, criada em 1973, abrindo caminho para a formação de inúmeras outras equipes,
como foram os casos da Black Power e da Soul Grand Prix. Em 1976, a jornalista Lena Frias lançaria o artigo Black Hill, o orgulho importado de ser negro, pelo Jornal do Brasil. O artigo iria dar nome ao movimento e também a uma das bandas mais importantes da música popular brasileira, a banda Black Hill, que, como poucas, uniu samba, rock, soul e funk. O título do artigo colocava a palavra importado entre parênteses. Tal situação era pelo debate em que o movimento passava na época, entre ser ou uma cópia dos Estados Unidos ou uma manifestação cultural autêntica. O movimento Black Hill foi uma manifestação cultural autêntica, mesmo que bebendo de fontes dos Estados Unidos. O movimento Black Hill ajudaria a criar novas e profundas ligações dos grupos negros para a formação da sociedade brasileira. O regime militar também acompanhava o movimento Black Hill. A ditadura militar acompanhava os bailes funk com preocupação. Acreditava que era parte do movimento comunista internacional, como nos Estados Unidos, o Black Power, os Panteras Negras. Relatórios foram feitos sobre o movimento Black Hill, além de intensa repressão no mesmo momento. Chegaria à conclusão que não havia uma conexão necessariamente política entre o movimento Black Hill e o comunismo, mas foi sugerido a continuidade da repressão. Para a ditadura militar, a reunião de muitos negros significava coisa de comunistas, mas o funk terá um grande crescimento no Brasil a partir das discotecas. Em 1976, foi criada a discoteca Frenetic Dancing Days, no shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. A discoteca, apesar do sucesso de público, duraria apenas 4 meses. Ela iria influenciar a futura novela da Rede Globo, Dancing Days. O sucesso da novela Dancing Days iria ser avassalador. Praticamente em cada cidade do país iríamos ter uma discoteca, junto com as roupas da época e as músicas. Muitos artistas iriam fazer sucesso na onda da discoteca, como foram os casos de As Frenéticas, Lady Zu e do próprio Tim Maia, que lançaria em 1978 o álbum Tim Maia Disco Club, um dos seus discos mais vendidos. O fenômeno da discoteca no Brasil seguiu os caminhos de fora do país, ou seja, perdeu o fôlego. Os bailes funks voltariam a ter espaço, mas com novas linguagens. Começava a surgir no mundo os movimentos do rap, hip hop e suas variações, como o Miami Bass e o freestyle. Com essas novas influências, o funk iria ganhar novos caminhos, novos rumos, como veremos no próximo episódio.